noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa noite quente de quinta-feira. Já em vários pontos do estado, muito prejuízo para a agricultura, uma preocupação porque essas chuvas sazonais e essas chuvas esparsas não alimentam a necessidade das plantas. Pelo contrário, muitas vezes agem exatamente prejudicando a safra, torrando ainda mais as plantas que agora precisariam de chuva bem mais forte. Quer dizer, não é qualquer chuvinha que aplaca tudo o que provoca a seca. Então há uma preocupação generalizada, porque recentemente tivemos a maior safra de grãos, o que ajudou a salvar a economia do Rio Grande do Sul. Bem, o Grêmio, é o legítimo, isso é o ar-condicionado, né? O Grêmio é o legítimo bicampeão da Recopa Sul-Americana. Para muitos, mais uma vez, desculpem, a Recopa não tem um peso tão extraordinário. E não tem mesmo. O peso extraordinário tem o tri da Taça Libertadores da América. O que chama a atenção no jogo de ontem e na vitória nos pênaltis do Grêmio, mesmo duas vezes atuando contra 10 homens, o Grêmio não conseguiu ganhar no tempo regulamentar, não conseguiu ganhar na prorrogação e não conseguiu uma vitória mais elástica, sequer nos pênaltis, porque os caras foram efetivos e não se entregaram. Mas o que chamou a atenção foi a volta do bom futebol do Grêmio. O Grêmio até aqui não tinha jogado bem na temporada. Lá contra o Independiente, no primeiro tempo, teve uma chance de gol e fez o gol. E no Campeonato Gaúcho, o Grêmio não consegue corresponder nem com o time A, nem com o time B, nem com o time C. Então havia essa preocupação. E ontem o Grêmio voltou a jogar bem. O Grêmio, primeiro tempo em especial, o Grêmio deu um rodeão no Independiente, a ponto do rapaz perder a cabeça e cavar, aliás, e ser expulso, né? O Luan cavou a expulsão. Está aqui já o Eugênio Paes Amorim, e daqui a pouco eu vou perguntar para ele exatamente sobre a expulsão e sobre a atuação do árbitro de vídeo. É uma coisa que vai ser permanentemente debatida. E nós temos que nos acostumar. Por quê? Por enquanto foi a favor do Grêmio, nas duas oportunidades. Na decisão da Taça Libertadores da América, foi contra o Grêmio porque não se entenderam. O árbitro de campo e o árbitro de vídeo. Ninguém sabia quem é que tinha poder maior e como é que tinha que ser um convocado, o outro convocado e tudo mais. Hoje ainda estava trocando ideias com o Maurício Freitas no telefone. Se o árbitro de vídeo chama para dizer alguma coisa que o juiz não viu, em termos de violência, como foi o caso de ontem, é cartão vermelho direto. Mas como que na Argentina o juiz tinha dado cartão amarelo, agora tem que ver se o juiz tinha dado cartão amarelo mesmo para o Gigliotti, e depois acabou dando cartão vermelho. Foi pela ação do auxiliar, que chamou o árbitro, que por sua vez convocou o árbitro de vídeo, por sua vez analisou ali na beira do gramado também, porque a decisão ainda é do árbitro. O árbitro vai na beira do campo, olha a imagem e depois sim, de repente até troca ideia com o tal observador de cima. Mas tivemos um ingrediente novo nessa decisão. Nos dois jogos, o Grêmio jogou 11 contra 10 pela violência dos argentinos. E de repente isso vai fazer, Eugênio Paes Amorim, que os clubes brasileiros tenham até maior possibilidade de vitória contra uruguaios e argentinos na Taça Libertadores da América. Já tinha melhorado muito no quesito qualidade. São Paulo, Santos, o Atlético Mineiro, o Internacional, todos já tinham sido campeões. O Grêmio agora ganhou também no ano passado. Então já havia uma melhora nessa comparação, né? Na época antiga se falava muito, se tirar o antidoping já melhora, se colocar o antidoping já melhora para os brasileiros e tal, se insinuava outras coisas. Agora tem o árbitro de vídeo, que evita a violência. E um novo ingrediente está por vir aí na Taça Libertadores da América. Já teremos agora, decisão da Conmebol, uma partida só para confirmar o campeão, para decidir quem será o campeão
da Taça Libertadores da América. E a primeira sede deve ser Lima. Tá? Lembrando que a próxima Copa América também será aqui no Brasil, com os 10 sul-americanos e mais 6 convidados. É quase uma mini Copa do Mundo, porque teremos pelo menos mais 3 continentes representados na Copa América. Mas, em termos de Libertadores da América, a novidade é essa. Uma partida só para conhecermos o campeão da Libertadores da América em 2019, né? Esse ano ainda teremos 2 partidas, na casa de um e na casa de outro finalista. E o Grêmio vai em busca do tetra. Daqui a pouco quero ouvir o promotor Eugênio Paes Amorim se o Grêmio está com farinha no saco e se ele está perdendo algumas noites de sono com o desempenho do Internacional e com essa possibilidade do Grêmio, como diriam em Lagoa Vermelha, né, encordoar títulos. O Grêmio já ganhou 3 em 3 anos, 3 títulos diferentes, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Recopa Sul-Americana. E daqui a pouco eu vou falar aqui de um problema que está acontecendo no Grêmio. E quando eu falo, os caras acham que quer fazer onda, quer colocar água no chope do Grêmio. Eu, quando tenho notícia, eu procuro dar, porque uma vez me chamaram de cofre da informação quando eu deixei de dar uma informação seríssima, que ia prejudicar a vida de muita gente. Então eu fiquei ali analisando, costurando, buscando, para não cometer nenhuma injustiça. Então agora, quando eu tenho informação, eu dou. Né? Hoje eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Renato mal conversava com o Ico Roman. Né? E aí as pessoas dão uma importância, às vezes, para o vice de futebol. Ontem mesmo o Grêmio foi campeão sem ter vice de futebol. Sem ter vice de futebol. Agora vem aí um departamento forte de futebol. E o Deco Nascimento vai integrar o departamento de futebol do Grêmio. Hoje pela manhã na Rádio Grenal eu disse, olha, o Grêmio de repente não está anunciando ainda o Alberto Guerra porque deve colocar mais um junto com ele em função das muitas viagens que haverá nesse ano de 2018. Então o Deco Nascimento, que já há muito tempo está colaborando com o Grêmio, vai ser o diretor de futebol junto com o Alberto Guerra e o vice de futebol vai ser o Duda Kreff. Diga, Maurício. Duda Kreff já confirmado oficialmente pelo presidente Romildo, né? Os demais integrantes do departamento de futebol, todo mundo já conhece, já foi, mas ainda não há uma divulgação oficial. Esse Deco é novo. O Deco é uma era novidade. Era o coordenador das escolinhas do Grêmio. Trabalhava nas escolinhas e agora assume também essa função no futebol. Vamos fazer o seguinte, até para que a gente possa apetrechar aqui o doutor Eugênio Paes Amorim, grande amigo de Felipe Becker, que nas horas vagas é meu cunhado, né? Mas são 2 grandes figuras aí. Já andaram por esse mundo de Deus aí, né? Já voltamos. Sete horas, 14 minutos. Eugênio Paes Amorim, o Grêmio já está te tirando o sono em fevereiro? Não. Ontem me tirou, porque eu fiquei vendo o jogo até o final. E com o jogo de futebol, achei um bom jogo, né? Fiquei vendo como desportista. Claro que sequei, mas um bom jogo. Aí o cara dorme tarde e ainda fica um pouco ligado. E me tirou o sono. Mas não está mais como o ano passado, hein? Talvez melhore. Eu vi ontem, né, vendo o jogo deles, porque tá uma chatice, tu fala do Grêmio, o Colorado não gosta porque tu tá falando do Grêmio. O gremista não gosta porque tu tá falando do Grêmio. Não, mas aqui não tem problema, porque aqui os assuntos se misturam. Mas é uma chatice. No Facebook eu tô tomando pedrada toda hora, né? O Facebook virou uma ignorância. Comentei o jogo do Grêmio, tentei ser imparcial. Então assim, ó. Mas eu achei que o Arthur faz muita falta ali. Tem que fazer o que eu tô fazendo ultimamente, né? Eu vou ali, escrevo alguma coisa, e muito raramente... ou faço um comentário e não vejo. E não vê mais nada, né? Não dá para ver a repercussão. Mas aí assim, ó... Até aí deixo de ver dos meus amigos e tal. Alguns dizem, pô, tô escrevendo para ti, tu não responde. Mas eu vi um defeito grave ontem. Eu achei que jogaram bem o primeiro tempo. Mas com a conclusão horrorosa. Aquele primeiro gol que aquele menino errou, que driblou o goleiro. Um tio gordo faz aquele gol, aquela bola em cima, ele chutou embaixo. Falta pé esquerdo, como é o nome dele? Everton. Até jogou bem. Cebolinha. Foi bem. Foi melhor em campo. Foi bem os caras abertos ali. Eu gostei do Alisson. Gostei também. E o outro que entrou também, o Balada lá. O Balada entrou bem também.
Mas Balada é bom. Chegou um momento que o segundo tempo e a prorrogação, o Grêmio lembrava o Inter do ano passado. Porque a bola andava para lá e para cá, muito lenta, graças ao Maicon, que é extremamente lento, burocrático, não bota uma bola infiltrada nunca, só joga para os lados. Aí faz aquela marra de gritar para dar uma de copeiro com a torcida. E uma zaga segura, um bom goleiro, mas sem um centroavante bom é difícil ali. Com um centroavante eles teriam ganho ontem de uns 2-3-0. Eu entrevistei o dirigente do Sport Recife, não me lembro se foi ontem ou anteontem, e o dirigente do Sport Recife deu assim, ele estava assumindo a vice-presidência de futebol. Deu o desiderato. Ou o Grêmio paga de 4 a 4 milhões e meio por 70% do André de euros, que dá 13 milhões, 14. Mas não vale. Ou senão ele não vai sair do Sport Recife. Guilherme Beltrão, né? O Guilherme Beltrão que disse não vale que é o melhor centroavante do Brasil. Eu acho que esse cara aí que está vindo do Bahia, se tivesse ali ontem, o Brocador já teria resolvido. Hernani Brocador. Que é um cara mediano, mas que chuta. faz gol. E outra, o Grêmio costurou, eu comentei o jogo ontem. Costurava. Chegou, e outra, o goleiro ligado. E os laterais mal, né? Os laterais não passavam, um jogo pelo meio. Ficou um jogo chato de parte do Grêmio, mas o jogo foi bonito de ver, porque eu acho assim, o Grêmio dessa vez pegou um time bom. Eu achei que o Grêmio fez um bom primeiro tempo. Esse Independiente é muito superior ao Lanús, por exemplo. Só que com um a menos. Aquele número 5 do Independiente me serve. Aquele volante. O Guerreirão lá que comandava toda a marcação, gesticulava. O Messa e o outro cara, como é que é? O Gaibor. O craque de bola. O número 5 é Domingos. Excelente. Domingo Silva. Sim, e o Messa, excelente. E o Gaibor, eu achei um craque de bola, assim, fino da bola. O Gaibor já foi o melhor lá. O fino da bola. E o Benítez, que ele deixou na reserva ontem, que errou o pênalti, também é um jogador que tem que ser titular. Então, ontem dá para dizer que o Grêmio enfrentou um time, apesar de com a menos, um time qualificado. Aquelas duas bolas na prorrogação, aquela que o cara cruzou e chegou atrasado, e a outra que o rapaz errou embaixo do pau, faltando 2 minutos, acabava tudo ali. O Grêmio tem que se preocupar. É claro que quando vira a fase, eu dizia ontem para minha mulher, até, a gangorra virou, não adianta. Porque vai lá e os caras fazem todos os pênaltis. O goleiro não viu televisão para saber que o Lua bate sempre naquele canto a média altura, sempre ali. E aí ganha, não adianta. Quando a fase vira, a gangorra virou. Vai demorar um tempo ainda para desvirar. E o Inter em si, nessa gangorra, em que tamanho tá lá embaixo o Grêmio lá em cima, ou tá fazendo assim a gangorra? Não, pelo menos dando uma equilibradinha. A gangorra não é mais como antes, ela tá um pouquinho assim. Tá um pouquinho, O Inter foi com o primeiro tempo Faz aquela força para subir, assim. O Inter entra no jogo assustado, perdido. Aí com 15, 20 minutos, toma um gol e começa a jogar. Foi assim contra outros times. E ontem, dos 20 do primeiro tempo até os 10 do segundo, eu achei um primor. O problema é jogar contra um time que faça o segundo, né? Eu achei um primor, só que aí os caras erraram 90 gols. O Inter errou muitos gols. Eu defendo o Damião, mas mais 2, 3 jogos desse jeito... O problema é quem, né? Porque nós já vimos que o Roger... Olha, o Roger tá bem. O Inter foi até elogiado. Tem poucos centroavantes, foi buscar o que tinha. Tá, mas o que tinha é melhor do que o Damião? É uma alternativa diferente ao Damião? Mas não sei se tu concordas comigo. Ontem, de novo, apareceu a velocidade no passe, velocidade no contra-ataque. Eu achei que o Nico Lopes demonstrou muito mais qualidade do que o William Potker. Qualidade técnica, joga melhor. E o Dali é um fenômeno, né? O Dali jogou aquele jogo inteiro ali, com o campo molhado, correu mais do que a gurizada toda. O Dali é um fenômeno, o Dali é interminável. Sabe que eu ontem estava vendo lá na arena, esperando para comentar o jogo do Grêmio, e aí estamos vendo ali o jogo do Internacional, é profissional, não adianta, estou centrado no jogo do Grêmio, estou querendo saber das escalações e tudo mais, mas tem uma hora que vamos ver lá o jogo, especialmente no segundo tempo. O D'Alessandro, quando o Inter deu os 2, o Internacional não conseguia mais correr, aquela chuva. O Inter parou. Parou. E aí ele trouxe o time para cima. E o Remo também mal, errava tudo. Muito ruim. Senão tinha empatado. Muito ruim. Se não fosse muito ruim, tinha empatado. Muito ruim. E o D'Alessandro ganhou os 2 últimos minutos. Ele cavou 2 faltas em 2 minutos.
e depois segurou mais uns 15 ou 20 segundos e ele, deu ao Internacional que o Internacional precisava. E ele contagiou o pessoal, né? Ele começou a correr, dar carrinho, contagiou os outros, né? Então o Internacional... E teve também um pênalti e um gol legítimo, né? Já vou introduzir. Já que falamos do árbitro do Grêmio lá porque você vê, até tu falar, se você me permite, o problema do árbitro de vídeo, já vai falar sobre isso. Sim. O problema é que quando o árbitro de vídeo não quer marcar algo, ele não chama o vídeo. Porque o pênalti no Jael, até o Steve Wonder viu. E ele viu também. E como ele não queria marcar, ele não chamou o árbitro de vídeo. Para mim, no campo e sem replay, eu disse pênalti. Não, e aí o nosso plantão que estava com o monitor disse que não foi pênalti. Mas para mim foi pênalti. Não. Para mim foi isso aqui. Teve o braço. Eu não sei se foi assim, mas o cara deu aquele toque suficiente para o cara sair da jogada. Teve aquele toque para desequilibrar. Não, e o Jael dizia para ele, eu quero ver... Não. Quando ele disse não, é porque ele viu o pênalti, mas não quis marcar. Ficou muito estranho aquilo. Então não sei até quanto adianta isso. Mas naquela situação, pelas regras que a Conmebol divulgou e que a FIFA divulgou do árbitro de vídeo, ele não poderia solicitar o árbitro de vídeo também. Também tem isso. Mas é o árbitro que solicita? Ou o árbitro solicita. O árbitro é que, quero tirar minha dúvida. Mas por que no cartão, por exemplo, o auxiliar alertou que era para mais no cartão, e o árbitro de vídeo também chegou à conclusão que era para mais? Falando lá em Avejaneda? Em Avejaneda eu não vi. Só para a gente não falar de uma coisa e aparecer outra, nós estamos vendo imagens do Internacional, estamos falando do Grêmio. Então, só para seguir um pouco aí no Internacional. Porque eu tinha falado do gol do Cuesta, que foi legítimo. E o cara inventou uma falta. E para mim também foi legítimo. Evitava todo aquele sufoco do segundo tempo. Para mim também foi legítimo. Mas aquele juiz, ele é meio assim, né? Meio gozado. Esse gol não pode errar. Não. Mas uma chance clara dessa. E depois de o Inter ter virado o jogo, o Inter empilhou chances, né? Muitas. E aí, no final, quase que pagou o preço. Nós já falamos aqui, já está conosco também o Cláudio Medeiros, um pouco de Grêmio na arrancada. Aliás, foi exatamente sobre isso que nós falamos. E não faz muitos gols o Edenilson, né? Mas ele é um jogador intenso. Joga de terno. Meu filho diz isso. Joga de terno. Essa frase fez mal pro Dourado, hein? Jogava de terno. O Dourado jogava de terno? No começo da carreira, ali em 2015, era o que se dizia. O Dourado, já falei isso aqui no teu programa 10 vezes, vou falar de novo. Alguém tem que dizer para ele o que o Lumumba dizia para nós. Lembra do Lumumba? Sim, pô. O Lumumba dizia, amigo. Tá carregando a bola porque ela tem alça? Não tem? Então solta. O Dourado anda 20 metros com a bola, não precisa aqui. Paulo Lumumba, grande formador de jogadores. Cláudio Medeiros, boa noite. Boa noite, Rec. Grande pessoa, meu amigo falecido. Me atravessei aqui, mas não poderia deixar de comentar sobre o Paulo Lumumba, que o China, o Tarcísio fazem grandes referências ao Lumumba. Eu fui treinado pelo Paulo Lumumba. É mole? Paulo Lumumba era o maior quebra-galho que tinha no Grêmio e morreu triste com o presidente Paulo Odoni, né? Porque na época ele precisou fazer um acerto e tal. E um querido, né, Rec? Uma simpatia. Claro. Eu nunca vi ele tratar alguém mal. E ele sempre se queixava do Odoni porque era uma ação que ele tinha contra o Grêmio, era um acerto fácil de fazer e ele não queria mais brigar com o Grêmio e tal. E o Odoni bloqueou de tudo que foi jeito e ele acabou morrendo chateado com o presidente Paulo Odoni. Vários têm queixos do Paulo Odoni. E ele dizia que a bola não tem alça. E sabe o que a grande declaração, tem duas, né? Da década que o Inter ia bem e tal, para ver o sofrimento que também os gremistas passaram na década de 70. A primeira foi a do Paulo Lumumba, quando entrou de forma interina, numa das tantas vezes, né? E aí disseram pro Lumumba, e aí Lumumba, qual é a situação? Ele disse, se pelo menos eu tivesse o Borjão, para ver a diferença. Ele disse, eu queria só a sobra do Internacional, queria só uma. E o Tarcísio, depois de um Grenal, né? Isso aí roda nas redes sociais aí. Tem até hoje. Não aguento mais perder pro Internacional. Tá? E ver que o futebol é cíclico, né? Por isso que eu te falei. O Grêmio depois falei. teve 3 décadas boas. A década de 80 do Grêmio, 81 campeão brasileiro, 82 vice-brasileiro, 83 campeão da América, campeão do mundo, 84 vice-campeão da América. Depois, logo no final da década de 80, teve o Grêmio Show. O Hexa. O Hexa, que foi o Grêmio Show, né?
Depois veio a década de 90, 93 vice da Copa do Brasil, 94 Copa do Brasil. 89, campeão da Copa do Brasil. Não, mas aí já estou na década de 90. Não mencionei. Que encerrou a década de 80. Mas a década de 90... não, encerrou com um título invicto. Mas a década de 90 não teve só sucessos, né? Sim, teve a segunda divisão. 91 o Grêmio caiu, 92 jogou a segunda divisão. Mas quando voltou, já 93 vice da Copa do Brasil, 94 Copa do Brasil, 95 Libertadores, 96 ganhou a Recopa e o Campeonato Brasileiro, 97 a Copa do Brasil. Então, quando se faz essa comparação, ainda é cedo. Mesmo para comparar com a década de 80, que redundou em América, mundo brasileiro e tudo mais, como também com a década de 90. Eu acho que ainda é cedo para comparação. O Grêmio ficou um longo período sem ganhar e agora ganhou 3 títulos. É cedo, com certeza, mas... Mas é alentador. É alentador e é uma perspectiva de segmento, né? Nessa trilha jovem o grupo. De trilha de conquistas, o próprio Kahneman aí, que tem sido destaque, né, na defesa. Vai fazer 27 anos. Aí, fazendo a dupla com o Jeromel. 27 anos. Tem muito tempo ainda, tem muita lenha para queimar. Né? E esperamos que ele fique bastante tempo no Grêmio. Né? Pois é, eu estava... E parece bem adaptado também. Tá sambando, gosta de samba. Eu tava ouvindo uma análise hoje a respeito da convocação do Kahneman para a seleção argentina ou não. Pô, para o Brasil seria ruim. Vai que cruze com a Argentina. Sim, mas aí é um pensamento egoísta, né? Porque a bola que ele está jogando... Quem é que faz a dupla com o Otamendi? Eu gosto muito do Otamendi, tem gente que não gosta. O Otamendi é titular. Mas quem é o outro? Ali sempre trocou, né? O Otamendi foi o que ficou. O Otamendi é um baita zagueiro. Sobra naquele time do City. É que o homem responde tudo. Vamos buscar aqui a escalação do último jogo. Eu tenho a impressão que o Kahneman tem bola para fazer a zaga com o Otamendi. Mas o Kahneman é titularíssimo hoje na seleção da Argentina. Assim como outros... A zaga dele sempre foi meio Eu não acho que ele seja melhor que o Otamendi, porque o Otamendi é mais técnico. Mas eu acho que ele tem lugar, sim. Junto, os dois. Assim como outros... Esse outro cara que joga com o Otamendi sempre muda. Que chama muita atenção na seleção da Argentina que muitos jogadores não são aproveitados, né? Parece que eles sofrem hoje do problema que nós sofríamos até pouco tempo na CBF também. O D'Alessandro foi poucas vezes convocado, Teves, os técnicos, eles têm briguinhas lá. Era tudo um negócio de briga. Os QIs, né? É um zagueiro do Betis que joga ao lado do Otamendi, é o Herman Peseja. Não é nem muito conhecido. 1,87 de altura, já vou buscar a idade dele, mas ele pertence à Fiorentina e está emprestado ao Betis. Esse foi o zagueiro que jogou contra a Rússia no último amistoso agora do ano passado. Antes, na de repente ele está testando, né? Daqui a pouco está testando. Sim, e pode chamar o Kahneman, porque é que antes da Copa do Mundo agora só tem 2, 3 jogos de Libertadores. Ou ele já garantiu a vaga, ou dificilmente vai. Né? O Luan perdeu a oportunidade ontem. Tu achas? Achei ele muito escondido. Muito lateralizado. Não achei ele tão escondido ontem. É que ontem se sobressaíram os outros meninos. O Everton e o Alisson. Aí divide o protagonismo, né? Mas achei muito lateral. Ele não chamou Michael Suel entrou bem. Entrou bem. Mas quando entrou que cruzamento para a cabeçada do Joel. Faltou verticalidade pro Luan. Que às vezes falta. Porque o Luan é isso, tem dia que ele acaba com o jogo. Tem dia que tu não acha ele. Eu acho que o Luan tá se ressentindo muito da falta do Arthur. Não tenha dúvida. O Arthur chama o jogo. O Arthur é craque. Agora falou tudo. O Arthur é craque. Só vê o preço. O Arthur é diferenciado. Ele é o melhor atleta, o melhor jogador que tem no país hoje. Com certeza, na minha opinião. Né? Em 7 meses, né? E o Luan, me parece que sente a falta dele porque o Arthur divide a atenção no meio campo. Só uma informação que saiu há poucos instantes no site da CBF. Inter e Cianorte está confirmado para o dia 1º de março, 7h15 da noite, uma quinta-feira no Beira-Rio. Quinta-feira que vem. É como se o mês tem 28, parece que o primeiro está longe. Não é nem um pouco distante. É quinta-feira, 7h15, já confirmado pela CBF. E o outro gaúcho que pode jogar também na quinta-feira é o Juventude, que está empatando agora com o Avaí 0-0. Avançando de fase, enfrenta o Fluminense no Newton Santos também. Por enquanto está dando pênaltis na Serra. Por enquanto dá pênaltis na Serra. Juventude e Avaí. Juventude deu sorte no sorteio, né? Não precisou viajar e tal. Está muito mal o Juventude, né? E o Juventude e o Novo Hamburgo são fortíssimos candidatos ao descenso. Porque agora o Grêmio vai ganhar os jogos. Né? Sim.
O Juventude contra o Inter fez isso aí que eu falei, que eu critiquei agora, que o Inter já fez e que eu achei que o Grêmio fez ontem. Lateralizou e não entrava. Teve uma chance, duas. Tava a cara do Zago, inclusive. Bem a cara do Zago. Eu acho que vai cair o Zago. E assim não vai longe. O Zago, só se ele fizer esse milagre na Copa do Brasil, mas se cair no gauchão, ninguém suporta. Tu vê, o São José tomou 4-0 do Inter, mas tu vê o trabalho do Jacques muito melhor. Vê que o São José tentou jogar, o Inter fez 2 gols no fim. Tava 2-0. O 4-0 não disse bem o jogo. O São José tá 4-0 mentiroso. Isso, se São pegar José tá a organizado, tá jogando bem. O Benhur tá fazendo um baita trabalho também no Cruzeiro, né? Jogou muito bem na Arena contra o Grêmio. Ontem arrancou um empate com o Novo Hamburgo, porque ontem era o dia D do Novo Hamburgo. Ele ia mostrar se ia buscar a classificação ou se ia lutar até o fim para não cair. Só vai lutar para não cair. Ainda mais que agora pega o Grêmio. Sábado, né? Tô triste pelo meu São Paulo. Fizeram uma escolha errada lá. Pediram para cair. Porque levaram o pessoal para lá que não podia dar certo. Eles fizeram isso em 85, quando eu estava lá. Levaram uma turma, 84, 85, levaram uma turma de jogadores de fora, famosos, mais velhos. Mas eu morava no campo, era júnior. Chegavam tudo às 6 da manhã. E um bafo danado. E agora, pelo jeito... Se acendesse um palito de fósforo... Pelo jeito fizeram a mesma coisa, né? Com todo o respeito, por exemplo, eu conheço o Diguinho. Gente como o Diguinho não quer mais jogar bola. Joga bola ali por diversão, não quer jogar uma pelada. Não dorme, vampiro. Só pra... E o Grêmio e o Inter também tem alguns assim. Cláudio Medeiros, que é presidente do Grêmio do Prata, né? Sim. Tá mais forte ou mais fraco o Grêmio do Prata? Tá mais forte, sempre mais forte. Forte, aguerrido e bravo, como é o nosso lema. Boa. É bom lema. Inclusive, ontem fizemos uma grande festa lá na nossa sede, que é quase em frente à arena. Fica na diagonal ali da rampa... Sabe que eu gostaria de ir de sede... Da rampa sul. De sede por sede para conhecer e tal. O cara só se incomoda. Estás convidado. Pois eu sei, mas o cara só se incomoda. Se o cara anda 3 metros já se incomoda, então... Eu tenho 2 razões para não ir ali. Uma porque eu sou colorado. E outra porque eu sou promotor de justiça, porque tem uma turma boa ali perto. Não, tu é bom não passar aí. Não, ali eu já fiz algum julgamento dali. Não propriamente na arena, mas uma quadra para lá. Mas eu ainda vou fazer, mesmo me incomodando. Estás convidado. Eu tenho curiosidade em saber o quanto se desenvolveu, porque eu já fui no começo ali, quando tinha 4, 5 movimentos. Depois todo mundo se instalou por ali. E ali ficou um negócio legal, democrático. Mas tá tranquilo, é uma grande festa, né? Tá, muito tranquilo. Sem negócio de violência, não, né? Não tem dado problema nenhum. Porque não é bom para ninguém. Os únicos problemas que às vezes nós temos em alguns momentos, eu não sei o que acontece com a Brigada Militar, que ela tem algumas atitudes truculentas com a torcida. Enfim, que nem um episódio ontem, né, que aconteceu ali por volta das 8 horas, a cavalaria passou por cima do pessoal, enfim, algumas coisas que a gente tem que ficar atento, né? E o torcedor só está... Né? E o torcedor só está ali hoje tomando uma cervejinha. Um problema sério com a filha, né? E eu uma vez também. E contigo também, né? E coisa assim, da cavalaria, porque assim, ó, eu sou defensor da brigada, da polícia, sempre e tal. Nós. Só que assim, às vezes tem que saber com quem é que você está agindo. Eu já vi tocar cavalo por cima de criança, de velho. Eu vi isso no Beira-Rio, ele está me falando que tem na arena, então... Eu vou contar um episódio aqui que não é segredo para ninguém. Internacional e Fluminense. Quando o Internacional... Eu estava lá. Anoiteceu em primeiro e amanheceu em sétimo, oitavo. Né? Do tiro de borracha? Aí a torcida do Internacional ficou enlouquecida e mesmo assim lotou o Beira-Rio contra o Fluminense. Eu estava comentando aquele jogo. Ou estava apresentando um programa de cima, eu não me lembro. Foi de dia aquele jogo, né? Sim, foi o jogo 2005, 4 da tarde. 2005. Aí, eu tô ali... Quando não sacaram aquele título. Muito menos no pênalti do que na repetição dos jogos. Quase ninguém fala isso. O problema foi a repetição dos jogos. Sim. Pênalti sem hábito de vídeo acontece. Até hoje eu não acho que o Rezende estava na gaveta. Eu acho que ele pode ter errado. Agora, a repetição dos jogos foi fatal. Não pode jogar 2 vezes. Eu nem me lembrava. Mudar resultado. Foi naquela ocasião. Porque se não mudasse os resultados, estava pronto. Mas aí é o seguinte, eu estava comentando e criticando a brigada. Há um exagero.
saem batendo indistintamente e narrando, né? Isso é um absurdo que estão fazendo. Tem crianças, tem senhoras, há uma correria e não para nunca isso aqui. E vem o Antônio Hoffmann, que era o governador em exercício. Diz tudo isso que você está falando é verdade, está acontecendo aí no Beira-Rio. Ele destituiu o comandante daquele time. E em função do que... Depois ele viu as imagens, obviamente, né? Mas ele foi direto para o Beira-Rio, estava voltando de viagem, não lembro de onde, o Antônio Hoffmann. Interessante. E foi lá e tomou pedra. Eu estou contando um negócio aqui que é da história do jornalismo. Naquele jogo, que o Inter terminou a noite de sábado na liderança, com os jogos anulados, foi ultrapassado pelo Corinthians. O Inter ficou em segundo lugar com 48 pontos. Ele tinha 3 pontos a mais. Ele tinha 51 e 27 jogos disputados antes da anulação de jogos. O Corinthians, tinha 28 jogos disputados, 51 pontos. O Corinthians tinha 50 pontos e 28 jogos. Com a anulação, o Corinthians, como perdeu os jogos perdeu inicialmente os jogos anulados, o Corinthians seguiu com 50 pontos e 2 jogos por disputar. Ganhou os dois. E ganhou os 2. Por isso que eu contesto essa história. E o Inter ficou com 48. Mas não tivesse perdido jogos fáceis para o Juventude, para o Paraná, bom. Mas aí é o seguinte, é jogo, né? Ali foi garfo. A palavra já diz tudo. Eu não sou chorão, mas ali foi. Mas se tu ganha aqui, por que tu vai arriscar perder ali contra uma coisa que tu já ganhou? Mas o Inter é premiado, né? Uma coisa que ninguém fala, agora saiu a declaração do Douglas Costa, que o Grêmio entregou o jogo pro Flamengo. 2009. Grande novidade, né? Estão discutindo isso aí. E vai criticar o Grêmio. A rivalidade é assim, não adianta. Eu não faço nenhuma crítica ao Grêmio nem a ninguém. Agora, te lembra do jogo do Inter com o Flamengo? Choveu tudo que pôde em Porto Alegre. O campo não tinha condição de jogo. Mas pro Flamengo serviu. A CBF obrigou a jogar 0-0. Se tivesse jogado no seco e tivesse jogo e o Inter tivesse ganhado, não precisava do Grêmio. O Inter era campeão. Não, mas isso aí vira e mexe. Acontece cada uma com a gente, que eu vou te contar um negócio. Agora, eu falei, Cláudio, mais cedo aqui, que eu ia falar uma coisa que está acontecendo no Grêmio. Vê que, mesmo ganhando, as coisas não são tão serenas. Quando eu descubro alguma coisa, eu divulgo mesmo incomodando. E vou divulgar, doa quem doer. Eu sou romildista, já disse aí. Fui o primeiro a trazer o Romildo aqui 2 anos antes dele se eleger e disse que ele ia ser presidente do Grêmio. Ele disse, nem tem chance, nem se fala nisso. Disse, não. O senhor será ungido pelo presidente Fábio Koff e vai ser o presidente do Grêmio. Ele ria da minha cara. Hoje ele lembra disso. E bem. Né? Então depois tu diz aí que eu vou ser o vice de futebol do Inter. Mas deveria ser, pelo teu conhecimento de futebol. Eu chego lá. Ser. Austero. Eu sou novo. Conhecedor. Né? Eu tô com uma turma boa agora. Gosta de futebol. A tua turma é da pesada. Faz barulho. Sou um gordo, né? Faz barulho. Mas aí é o seguinte, o que está acontecendo no Grêmio é bom e é ruim. Que a ciumeira é inerente ao sucesso. Tem integrante da atual diretoria mordido com o sucesso da fórmula do CEO mais gerente remunerado agindo nas negociações do Grêmio. E agindo bem. Quem é esse integrante, Rec? É um integrante antigo, mas quem está no conselho sabe o que eu estou falando, no conselho de administração, e sabe de quem eu estou falando. E, óbvio, a gente não dá fonte e tal, mas a minha fonte, ela é inequívoca. Bom. E aí eu só faço o seguinte, é ciúmes, não tem outra coisa, porque a coisa está funcionando. A atividade desses aí, agora com mais 3 integrantes eu do não departamento entendi de futebol. direito isso aí. Eu sou colorado, mas queria entender. Porque daqui a pouco acontece lá em casa. Quer que eu repita para fazer crise? Não. Já estou dando aqui todo. Mas eu não entendi Sem como crise, eu não sem entendi crise, como é que é o negócio. O gerente é remunerado. Nós acabamos de levantar uma taça. O gerente é remunerado, está fazendo um bom trabalho e tal, contratando jogadores, acertando as bronquites e participando, inclusive, dessa negociação com o Barcelona e tudo mais. Está muito bem conduzido. Nomeado pelo presidente, tudo certo. O gerente de futebol usa nota, né? Já nota. E o CEO tem participado, inclusive, de acontecimentos do vestiário, para ficar integrado a todos os departamentos do clube. O Amodeu? O Amodeu. Carlos Amodeu. E aí já deu ciumeira. Não sei se é porque o Amodeu era de algum grupo político antigamente, não sei se porque esse sujeito já que está com ciúmes não está mais tão em alta no clube como já esteve. E aí é o seguinte, o sucesso às vezes faz mal quando deveria fazer bem.
O problema é quando tá tudo errado. O cara tem que... Mas Rec, Isso é inerente ao ser humano. eu acho que independente disso, o Romildo extremamente competente, talhado para lidar com esse tipo de situação da melhor forma e vai resolver. rir da situação. E aparar as arestas e colocar cada um no seu devido lugar. É isso aí, no seu devido lugar. E tem cara que... E no mais a mais... Que é convidado, não quer, e depois se arrepende de não ter querido. E quer. E aí quer melar o negócio dos outros. E no mais a mais... Já falei demais, hein? O Renato é que comanda ali. O Renato tem pleno comando sobre o grupo de jogadores. A gente vê pelas declarações dos atletas, a gente vê pelos vídeos, o relacionamento que está estabelecido entre eles, que tem liga entre os atletas, comissão técnica, e que as coisas tendem a caminhar bem. O Renato tem sido muito mais do que a gente imaginava. Tanto que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com o Adalberto Praz de vice-presidente. O Grêmio foi campeão da América com o Odorico Román. Que mal falava com o Renato. Como vice-presidente. E agora o Renato ganhou a Recopa sem ter um vice-presidente. Foi o que eu disse no começo do programa. Parece que nós combinamos o discurso. Eu falei exatamente isso no começo. Na América, o Renato mal falava com o vice-futebol. Tanto é verdade que se carregou também o vice-futebol pela declaração do lateral do Grêmio, o Edilson. Isso. Só falava M, só fazia M. E eu acho que, e pelo que a gente nota, percebe, eu não sei até que nível é isso aí, mas a relação do Renato com o presidente Romildo... É direta? É direta e percebe-se que há uma sintonia boa. Então, acho que independente agora de que, claro, às vezes colocar um vice de futebol que vai jogar contra alguns conceitos que, de repente, o próprio Renato tem, ou o presidente, enfim, aí também não serve, aí atrapalha. Mas aí o Renato já se livra dele logo. Também acredito nisso. E agora os dois que estão entrando são ótimos. Está confirmado já o Duda Crefe e o Alberto Guerra? E mais o... Puxa, acabei de dar o nome dele agora, O Alberto Guerra que nos trouxe o Kahneman e o Edilson. Diretor das escolinhas do Grêmio. O Obino. Não. Beto. Será que eu não posso flautear dentro do campo? É Beto, puxa. Não é... Já vou lembrar o nome dele. Né? Deco. Deco. Deco Nascimento? Isso. Aí. Pode ser? Isso aí. Deco Nascimento. Diretor das escolinhas. Ele não é um cara que o nome circula tanto, a gente acaba... Ele vai compor o departamento de futebol. Vai ser diretor de futebol. Sabe que uma figura importante, eu estava discutindo outro dia com o pessoal da Força Rubra, né? Que a gente começa a discutir o clube, né? Uma figura importante, não sei como é que é no Grêmio, no Inter, assim, ó. Eu acho que é o gerente, deve ter algum cargo, eu não sei se é esse o nome que eu estou dizendo, se está certo, das categorias de base. Esse é um cara muito importante no futebol. Você vê, o Internacional hoje tá nesse marasmo. Se o cara que se for bom é barato. E o Grêmio o salto do Grêmio tem muito a ver com a formação de jogadores. O Grêmio qualquer time. O próprio Vasco, ontem que levou uma goleada, você vê, o Vasco tem 3, 4 meninos ali, ó, muito bons, que ele pelo menos vai vender bem. Esse dinheiro do Arthur vai poder, bem administrado, fazer um timaço. E além de fazer um timaço, acredito, espero e torço para que o Romildo dê o direcionamento de parte desse dinheiro para investimento nas categorias de base. O Grêmio que está querendo melhorar o seu CT em Eldorado, né? Tem uma grande Eu falei isso oportunidade. porque o Inter revelou um monte de jogador bom nos últimos anos, de uns 5, 6 anos para trás, e o Grêmio não revelava. E agora o Grêmio está revelando. Ontem teve Você pode lance. ver. Fred faz a falta, faz o gol de falta no Alisson. Mas sempre o time que está revelando bons jogadores, e mesmo vendendo, ele está na parte alta da gangorra. Pode ver que é assim. Então não se vive essa categoria de base, ainda mais hoje que não se tem dinheiro. Aí você vai ver como eu fui ver a Copinha, o Internacional na Copinha. E um detalhe... Pelo amor de Deus, árido. E o detalhe importante do Arthur, né? O Arthur veio para cá em 2010. E estava indo para o Ceará. Trouxeram do Goiás. Não é isso? Estava indo emprestado. Para o Ceará. E quem subiu ele para o grupo profissional, que poucos falam, né? Infelizmente, foi o Filipão. Foi. Mas também foi o que tirou no primeiro tempo de um jogo contra o Aimoré. Foi. Porque colocou numa função... Eu estava comentando aquele jogo. Disse, ele vai ter que tirar esse guri, porque esse guri não toca na bola. Ele está ajudando a marcar, ajudando a armar.
ajudando, cai pelo lado direito de ataque, não tinha jeito. Não tem como esse guri estar em todos os lugares. Vai ter que tirar, vai ter que mudar o esquema. Não deu outra. Eu acho assim, falei outro dia tinha um gremista muito chato aqui. Tu é um cara bom de conversar. E que ele falou que o Arthur é o melhor jogador hoje no Brasil. Eu diria que é o melhor brasileiro no Brasil, né? Mas assim, eu vejo no Arthur... Já quer botar o D'Alessandro na briga ali. Para mim é o melhor do Brasil ainda. Eu vejo no Arthur... Apesar que são posições diferentes. É difícil comparar posições diferentes. Tipo Messi, Cristiano Ronaldo. Mas vejo no Arthur Amor, o cara não discute, substituto para o Iniesta. Ele vai fazer a função do Iniesta. Ele não vai ser volante. Ele vai jogar mais solto. Porque ele tem muito essa característica da condução de bola, do bom passe. Se ele aprimorar chute, aí sim. Com certeza. Lembra a análise inicial do Renato? certeza. Que ele não entrava no time porque ele era tão bom que tinha que jogar mais na frente? Tu vê que aquele jogo curto dele é muito semelhante com o do Iniesta. Sim. E é o jogo do Barcelona. Alguns dizem que é mais parecido com o do Xavi. Não, Mais Iniesta. mais Iniesta. Ele é melhor que o Xavi. E o Iniesta tá entrando no final da carreira. Tá. Né? O Arthur vai assumir a posição do E ele vai Iniesta jogar ali naturalmente. naquela posição pro lado esquerdo. Os caras vão preparar ele para jogar ali. Ele tava... Mas isso só depois que o Arthur for embora. Mas o que eu falei, pra mas tu vê, aproveitar bem, né? mas o jogador que tem a característica do clube para onde ele vai. O Arthur é o jogador que tem a característica do Barcelona. E por isso vai Não, pro Barcelona. Ele não tem a do Real, a do Chelsea, é do Barcelona. É aquele cara que sabe dar o tapa, aparecer, dar o tapa, aparecer. Ele joga muito, né? E vai jogar ao lado do Messi, né? Aí fica mais fácil. Ele vai crescer muito, né? Vai, com certeza. Jogar lá no Suárez. Vai aprender novos conceitos também, né? O outro ar, enfim. Isso é natural. Vê que o Barcelona está investindo bastante em sul-americanos, O permanentemente. Paulinho já não tem a característica do Barcelona, eu acho. Acho que tem mais um jogo do... Não, tanto é que se diz que mudou o estilo. O Paulinho teria um jogo do Paris, talvez. Ele é mais carregador, né? Acho um baita jogador também. Sim. E chega melhor Grande no Mas gol. ele tá numa fase boa no Ele Barcelona. ainda não perde lugar para o Arthur na seleção hoje. Mas o Arthur vai passar o Paulinho. Só que a característica é outra. Tá, vamos formar o meio-campo da seleção brasileira aí, não tem dúvida, né? Porque se a gente colocar 5, até o Neymar vira meio-campista, né? Vira só Qual é o meio-campo hoje? Na frente é o Gabriel Jesus, na frente. Casemiro, Paulinho e... Renato Augusto, Felipe Coutinho e o Neymar. É que isso é a linha de 2, né? eu não gosto. Casemiro, Paulinho. Eu não gosto do Renato Augusto. Ou 4-1, né? Casemiro, 4, né? Eu acho que ele podia levar o Arthur e, quem sabe, testar o Arthur direto, já no lugar do Renato Augusto. Eu acho que o Arthur vai ser convocado para a Copa. Não sei se como titular, mas ele vai estar no grupo da Copa. Prejudica um pouco ao Arthur o fato dele não ter disputado a Recopa, que seriam os 2 jogos importantes para ser observado para a convocação de março. Não, e a posição, né? Porque o Fernandinho também está comendo a bola lá no É. Manchester. Ele tem uma concorrência forte. Mas pensando... Por isso que eu falei no Renato Augusto. Se ele já fosse treinado jogar mais na frente, eu não gosto do Renato Augusto. Definitivamente não gosto do Renato Augusto. Acho burocrático. Mas é jogador de confiança. Carregador, quando o cara recebe esse rótulo é porque o cara não é bom. Mas eu acho que o Arthur vai estar no grupo da seleção. Agora, o Felipe Coutinho é uma preciosidade. Isso aí é uma estupidez o que joga de bola. 700 milhões, ele tem que jogar Paga bola. muita bola. Não, o cara, para justificar 700 milhões... Tem que jogar bola, cortar a grama do estádio. Tudo, pintar. Eu quero ver o Neymar jogando. Porque eu vi aquele jogo ali do Real com o Neymar por um lado, Felipe Coutinho por outro. E o Neymar ali, ele tem que aprender a jogar com os outros. Ele carrega muito a bola para ele. Ele tem que começar a aprender a fazer 1-2, a dar o tapa e sair. Porque Copa do Mundo é o supra-sumo da competência. Não basta ser competente. A Argentina foi competente na decisão contra a Alemanha, um lance. Matou. Tem que ter competência. É o caso do Cristiano Ronaldo. Outro dia o Kelly disse aqui, o Jeromel parou o Cristiano Ronaldo. O Jeromel parou o Cristiano Ronaldo. Ninguém para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo joga mal tudo que é final. Jogou mal a final do ano passado. Ele é o craque, ele é o cara que passa 80 minutos parado. Ele nem entrou na área do Grêmio. Ele estava lá fora. E daqui a pouco ele decide. Não entrou porque ficou com medo, né? Olhou pro Kahneman e se lembrou de alguns anos atrás, quando enfrentou contra o São Lourenço. Tomou aquela chegada do Jeromel também. Digamos que com tudo isso, tem razão o Amorim. Mas ele fez ganhou, 2 gols. Ele teve um anulado, que até foi bem anulado, mas foi por isso aqui, né? Foi bem anulado, mas o juiz foi muito bem. Ele nunca tem grandes atuações, ele é definidor. Ele pega 2, 3 bolas e resolve o jogo. Dizer assim que ele tem uma partida intensa, 90 minutos, ele não tem. É um grande definidor, né? Sabe o que me chamou a atenção no último jogo? Olha os números, né? É só olhar os números. Não sei se vão lembrar desse lance. Me chamou a atenção. Uma bola alçada
da esquerda para a direita, ele entra sem ângulo e chuta direto pro gol. Se é o outro, tenta dominar. E ele chuta de tudo que é jeito. Ele chuta de tudo que é jeito. Aquele gol de joelho. Pegou de sem pulo não, de primeira. Aquele gol de joelho podia ter sido do Jael, né? Mas foi do Cristiano Ronaldo. O Jael deu uma cabeçada bonita, né, tchê? Não tem jeito de esse homem fazer gol. Mas é Não, complicado. agora já desencantou. Tá faltando sorte também pro Jael. Ele fez um gol bonito ontem. Fez um gol de pênalti. A gente sabe que ele é Faltando bem limitado, etc, mas também tá faltando um pouquinho de sorte para a bola O entrar. Jael tem 1 gol e 2 títulos. Cara. Além desse lance aí em cima do Jael, teve um outro lance, né? De mão. Mas o cara tava puxando. Não. Nitidamente o jogador do Independente, ele faz... Mas a bola bate junto no corpo e no ele braço, faz o né? movimento com o braço. Ele tava fazendo o movimento pra tirar o braço. Ele tava puxando o braço. Eu não vi dessa forma. A bola bate no corpo e no braço ao mesmo tempo. Porque a bola passaria do lado das costelas dele, da barriga dele. Na medida em que ele tá tirando, e ele tira o braço ele aqui. não tá com intenção, né? Quer dizer que agora você é força rubra? Força rubra. Tipo o Grêmio do Prata, assim. Força Chegaram rubra. fazendo barulho lá no Grêmio. Mais gente conversou comigo. O teu programa aqui dá uma moral pro cara, eu acho. É que esse programa fala muito de política. Já há muitos anos, né? A gente Só- recebe todos os movimentos, todos. Só que assim, outro dia eu elogiei o Renato num grupo ali, porque o futebol é uma doença. Isso. Elogiei o Renato num grupo de Colorado, que eu apanhei. O Renato isso. O Renato tá treinando bem, cara. Tá. Essa que é a verdade. O cara é bom treinador, o cara aglutina o grupo. Pronto. E o Romildo, pra mim, é o melhor dirigente que o futebol gaúcho produziu, talvez em todos os tempos. Eu ouso dizer, sou colorado. Qual é o problema de eu achar que o dirigente dele é bom e eu posso aprender com ele? Austero. Olha a negociação do Arthur. O que o Grêmio fez que também ajudou o Grêmio agora a virar a gangorra? Eu não vou falar a palavra que é feia, né? Mas vou dizer aquela sacanagem com o empresário, jogador ruim vir, aquele esquema todo que aconteceu muito no Beira-Rio, eu espero que não aconteça ainda. Espero. No Grêmio acabou. Ou se não acabou, minimizou. Tá vendo o Grêmio contratar alguma naba daquelas horrorosas pagando 350 mil? Quanto é que ganha esse Roger? Para ser reserva do Damião. Não é isso que ele ganha? É isso? Quanto é que ganhava o He-Man? Fica com o He-Man. Porque o He-Man e o Roger, meu amigo, o He-Man fazia gol neles, pelo menos. Quanto que tá a folha do Inter? Né? Uns 8, 9 milhões. Esse é o problema. Porque aí tem os encargos, vai a 13. Você não cuida direito da categoria de base. E estão tirando dinheiro Você continua comprando jogador com base em DVD de empresário. Esse negócio de DVD, eu vi o DVD do Anselmo uma vez, disse, esse cara é o Falcão Negro. E era o Anselmo. Né? Isso continua no Inter. Você vê, diz que esse lateral direito, eu não vi jogando esse tal de Juan, dizem que é sofrível. Hoje É uma coisa horrorosa. A notícia do dia é que ele vai ser esfriado. Mas agora eu posso ser apedrejado por alguns colorados, porque eles demoram para enxergar as coisas. Eu entendo de futebol. O Juan Alano tem que ter algum mistério. Não joga nada. Nada, absolutamente nada, o guri, com todo respeito. Entrou no fim do jogo, cansado, deu um drible, deu um chutinho que a minha avó não dava. Só burocrático, não joga. Você vê um jogador como o Patrick, que é boleiro, é jogador de praia, sabe jogar, vê o Dali, aí vem um guri desse e entra, joga nada. Não vai dar em nada, é outro Ferrarese, Andrigo, essa gente toda. E aí é que o Grêmio nos suplanta hoje. O Grêmio parou com isso, e o Inter não. Mas isso aí é o seguinte, num time bem organizado, carrega alguns médios. O Inter carregou muitos médios. Claro. Se tornaram bons. O Léo Moura joga com 200 anos caminhando. Sim, um time bem organizado. O Otavinho era craque no Inter. Virou um monstro em mas Portugal. bem superior ao Juan Alano, ao Andrigo. Você acha que o Inter vai brigar para não cair de novo esse ano? Não. Acho que o Inter fica na posição intermediária e talvez pegue Libertadores. Você acha isso mesmo? Acho. Eu acho também. Eu acho que vai ser porque... Eu nem preciso fazer força para citar quem eu acho que vai ficar... O Vasco pegou Libertadores. Vasco, Chapecoense... Botafogo chegou perto. Recife, o Vitória da Bahia... Não, Vitória caiu. Não caiu, bateu na trave de novo, né? Bateu na trave de novo. Vitória da Bahia. E digo mais, Ponte Preta caiu. Digo mais, com o Odair Helman. América Mineiro. Eu não tiro o Odair antes do fim do ano. Eu também não tiraria. Odair. Eu acho que dê o que der, como é uma reconstrução, tem que... Mas ele está trabalhando bem. É isso. Está trabalhando bem e conhece futebol. Tem que deixar. É muito preconceito, muita corneta. Por falar no Eu Vitória... também acho que ele conhece futebol. Por falar no Vitória, que você citou há pouco, a Procuradoria do Tribunal de Justiça da Bahia
está pedindo a exclusão do Vitória do Campeonato Baiano por conta da expulsão forçada no Clássico Bavi e o rebaixamento para a segunda divisão. Na denúncia, o Vitória foi incluído no artigo 200... Tinha que ter pedido isso no ano passado. No artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por terminar a partida de propósito e prejudicar outras equipes pelo campeonato série de pontos corretos. Isso aí já houve 500 vezes. Danado. Isso é bobagem, né? Não é a primeira vez. Com todo respeito. O julgamento é na próxima semana. Isso é bizarro. Porque até ali, de repente, foi prudente o Wagner Mancini tirar. Ele já sabia que ia perder os pontos por WO. Ele estava fechando a rosca toda hora. Os caras estavam querendo se pegar dentro de campo. Não é todo time que consegue, com 7 em campo, se manter, jogar, fazer um enfrentamento e ainda ganhar o jogo, né? Frente toda uma torcida adversária. Mas sabe que teve uma vez que o Grêmio foi encarado com 7, né? Foi o Estudiantes. Né? O Estudiantes tinha 7 contra 11. Mas o Inter fez isso no torneio lá em Vina Del Mar também. Mas lá a coisa foi bem feia, né? O Inter fez isso que no 80 e que em Vina Del Mar fez essa mesma façanha. Não era uma final de segunda divisão, que é algo grande, né? Algo grande. Tá bom. Mas assim, Rec, eu elogio o Odair, o que não me impede de... Eu sou amigo do Odair, não é por ser amigo. Daqui a pouco mandar um WhatsApp para ele ficar bravo comigo. Eu ontem teria mandado o Odair, mexeu mal total ontem. Achei que ele mexeu mal, demora para mexer, é o maior defeito dele. Demora demais para mexer. Né? Que é um mérito que o Renato tem. O cara tá mal, ele tira com 30 do primeiro tempo. O Renato ontem, ele jogou com um marcador só na meia cancha, em determinado momento. Os caras têm 10, o Renato confia no taco. Se é outro técnico mais medroso... Incrível. O Jair estava em campo para nada. E incrível que com a lesão do Léo Moura ontem ele conseguiu consertar o problema do lado direito que nós tivemos lá na Argentina. E estávamos tendo ontem no início da partida. Quando o torcedor ficou apreensivo, eu estava comentando o jogo. Tinha um corredor ali do lado do Maicon e o Léo Moura. Mas o Grêmio ganhou na bola aérea também. O contra-ataque deles, que era muitas vezes mortal, poderia ser mortal, o Paulo Miranda diminuiu o impacto. Mas ele foi ajudado. O Gaibor, aquele, caiu nas costas do Léo Moura o tempo inteiro na Argentina. O tempo inteiro. Mas o Renato reforçou ali Acho que não foi só o Paulo Miranda, porque o Paulo Miranda é duro também. Não. Ele reforçou a marcação. Muito. Não tenha dúvida, não é lateral. O Grêmio não teve, mas ontem foi bem. O Grêmio teve uma atuação soberaníssima dos dois zagueiros. Ontem de novo, né? Assim, impecável. Não tiveram nenhum erro. Como o Klaus ontem e o Cuesta foram impecáveis também. Ontem foi o dia dos zagueiros. O que você vê que o Inter vai melhorar e que precise melhorar e que já está azeitado? Goleiro. Mas a primeira coisa, é a mesma coisa do Grêmio. Ainda a pré-temporada está perto. Vai melhorar, o Damião vai melhorar fisicamente, porque está um horror. O Damião sempre demora a começar a temporada plena. Para mim, os melhores goleiros do Inter estão nas categorias de base. É o Igor, o Luiz Felipe e o Carlos Miguel. Mas tem que trabalhar os guri. Mas essa ronha toda com o Danilo também é bobagem. O Danilo não é tudo que achavam que era, mas também não é mau goleiro. Mas o Grêmio teve uma ronha 10 anos também não. com o Marcelo Groi. 10 anos. E agora o guri tá assim, ó. Pô, é um goleiro seguríssimo, cara. Um goleiro que gosta. Tem decidido pelo Ontem Grêmio. fez um defesaço, às vezes o pessoal bateu no meio, mas bateu forte. Foi bem, foi com o pé. É mérito. Defesa técnica, de mérito, de treinamento. Ele tá num bom momento de confiança. Eu acho também. que nós... É que o Renato transmite muita confiança. Isso é verdade. Os caras jogam por ele. Essa não é a frase pronta. Ele fez isso quando reuniu os caras antes do pênalti, eu fiquei observando antes, estava olhando, né? Aquela reunião, o modo como ele falava, e se podia sentir pelo gestual que ele, ao mesmo tempo que incentivava, procurava não carregar muito a responsabilidade. Porque o momento do pênalti é importante isso. Você tem que dar confiança sem fazer o cara ficar empilhado. Não pode ter a pressão. Não é fácil, você vê que bateram bem, todos. Todos bateram bem. Eu achei que todos os 10 bateram bem. Quando o Luan for bater o quinto pênalti, nossa... É que ali o goleiro não vê o Luan bater, né? Porque é sempre ali, né? E bateu do mesmo jeito no mesmo canto. Felizmente deu certo. A cobrança de confiança dele, né? Mas deixa eu responder a tua pergunta. É o estilo dele, né? Deixa eu responder a tua pergunta. Então não pode bater. Se já está previsível e foi falha do goleiro não ter observado, tomara que não precise bater. Eu acho que isso que está aí já está bom. O Internacional mais ou menos achou um time, não para ser campeão. Não vai ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, nem da Copa do Brasil, não vai.
Mas eu acho que tá bom. Esse time aí, o Dudu é um bom marcador. Ontem jogou mal porque estava mal posicionado, mal coberto. O lateral esquerdo ganhou uma posição, bom jogador, o menino. Eu tinha falado isso aqui nesse programa. Sim. Antes dele jogar. Não é um craque também, mas é melhor que o outro. A zaga é essa, o Moledo se vier bem. O Dourado e o Edenilson, Patrick e D'Alessandro, Damião e Pote Coronico. Tá bom, time. Eu vou te ser bem sincero, eu não gostava do Wendel. O Wendel não deu certo no Grêmio, não deu certo no Flamengo. Foi mais ou menos bem no Corinthians, para não ficar carregando. Tem um defeito que o lateral não pode ter. A perna é muito curta. Olha o Iago. O Iago dá 3 passadas. Olha o Cortez. O Cortez que caiu de produção esse ano. Caiu. Mas o Cortez dá 3, 4 passadas, ele anda 30 metros. O lateral não pode ter perna curta. Nem zagueiro. Porque ele tem que dar a passada para chegar. Ele tem que ter alguma... Desafogo. Sim, não dá. Mas eu ainda gosto mais do Nico, né? A torcida tá adorando o Potker. Quando o Potker levantar o queixo, eu vou começar a observar o futebol dele. O Nico jogou bem ontem. Quer dizer que o Inter não te mete medo, Cláudio? Não. Não? Tu acha que No Grenal tem agora... que temer já esse Grenal, o Internacional? Com certeza. O Grêmio é favorito e o Grêmio não pode negar o favoritismo que tem, até pelas conquistas recentes, né? O Grêmio tem mais time, tem o técnico que hoje é o melhor do país, tá o Tite na seleção, que é considerado o melhor, né? Mas é o da seleção brasileira. Então o Grêmio tem todas as condições de ir lá no Beira-Rio e conquistar a vitória. Eu perguntei pro Tite o que ele achava dessa ideia do Renato de querer ser técnico da seleção. Ele disse, mas não é só o Renato, tem vários jogadores nessa vaga, mas eu também estou na parada para continuar. O pessoal disse que o Tite ontem foi analisar os jogadores, Luan, etc., mas não. O Tite ontem foi aprender um pouco com o Renato também. Mas tem um outro cara que está bem de novo, que é o Mano Menezes. Tá bem, né? E eu acho que o Cruzeiro é um dos grandes adversários do Grêmio na Libertadores. Mas aí pode até nem se defrontar. Depende do grupo. Depende do caminho que cada um vai O Grêmio seguir. Pode não pegar Palmeiras, pode não pegar... O Grêmio teve mas o Palmeiras não sei. O Grêmio teve uma desvantagem com esse negócio do jogo único. Porque o jogo fora da arena, se o Grêmio chegar numa final, prejudica o Grêmio. Mas isso é pro ano que vem. Não, ainda não. É o ano Pro ano que vem. Esse Esse ano ainda... Então o Inter teve uma desvantagem. Não, nós vamos atrás deles agora. Que é o destino. Que é uma grande bobagem. eu acho. Claro. Não, e perde dinheiro, né? O tesão maior da competição... Tu quer ver a final do teu time, tu vai ter que ir a Lima. Não faz sentido nenhum isso aí. Aqui tu pega o carro, vai... E o Maurício falou uma coisa séria aqui, até eu acho que falou fora do ar, não falou no ar. Quando um time tiver que decidir na Argentina e der a coincidência De um argentino estar na final, cria-se um desequilíbrio. aí a Conmebol escolhe antes da competição começar aleatoriamente. Não, e aí- Vai ser na Argentina. Sim. E a escolha Dá- vale por Não 2 tem anos. país neutro. Deixa eu sonhar o Inter na A final da escolha- Libertadores em Nunes, É? com o D'Alessandro. Pois Ele é. vai encher o campo para ele. Mas aí tem uma outra coisa. Mas tá sonhando demais, né? Tchê? Tem que sonhar, né? Podia fazer assim, ó. Já que os mexicanos não estão jogando, México, Estados Unidos. Mas aí é Não, pior. não, E mas- ainda. aí é Mas pior. aí pelo menos é neutro. Mas é que não faz sentido. Vai chegar uma hora que vai ser. Imagina marcar para o centenário no Uruguai. Como é que funciona o meio de transporte na América do Sul? horrível. Não faz sentido nenhum. Se marcar pro centenário, Aqui não Mas é. algum Aqui a sentido- realidade é totalmente diferente da Europa. Eu vou perguntar ao presidente Romildo, que é muito E os clubes- bem informado, os clubes o que poderiam que se é isso? mexer. tu pega um trem em Paris, em 2 horas tá em Londres. Não, ninguém sofre na Europa. Não, em Tem 3... que ver, eu fiz várias Copas do Mundo na Europa. Itália, França, Alemanha, ninguém sofre. E mais- Se encontra, se abana, opa, daqui a pouco faz o meu trem aqui, já tá, tô aqui, tá. não tem. mas ninguém sofre, mas até a produção separou. Deu confusão lá na Europa agora, na Liga Europa. No Não, mas na Atlético. Liga Europa tem a rivalidade. Deu né? confusão Copa agora. do Mundo é diferente. Não, com certeza. Teve um policial espanhol que morreu lá na Europa porque tinha um confronto do Atlético de Bilbao com o Spartak Moscou. Foram 800 hooligans russos acompanhar essa partida, deu confusão, deu fogos de artifício jogados contra a polícia e um policial acabou morrendo. Spartak, Moscou E Atlético de Bilbao. Os bascos. Pois é. Foram mobilizados, pra gente ter uma ideia, porque isso aí não acontece só no Brasil. Foram mobilizados, cadê aqui, 600 policiais
para acompanhar um jogo entre europeus. Então lá também tem confusão. E teve bomba de gás lacrimogêneo, teve tudo o que acontece aqui, aconteceu lá também. Na volta do intervalo a gente vai ver essas imagens, vamos falar também sobre política de clube, que sem os movimentos, por mais que se critique, né, o clube não se fortalece. Tem que haver crítica, tem que haver cobrança, tem que haver observação e tem que haver serenidade, né, que é o que o Grêmio conseguiu. O Grêmio consegue conviver com a democracia. Claro que a vitória produz esses efeitos todos. E eu estou dizendo que mesmo ganhando tem ciumeira interna. Já voltamos. Após vencer o Remo de virada em Belém, o Internacional enfrenta o Cianorte na próxima fase da Copa do Brasil. Primeira partida será no Beira-Rio, quinta-feira, e a segunda fora de casa. No Paraná, agora tem que saber qual é a cidade, né? Pelo Gauchão, o Inter enfrenta o São Luís nesse domingo às 5 da tarde. Técnico Odair Hellmann deve optar por um time alternativo, completamente alternativo pelo que se divulgou hoje. No Grêmio, Tricolor apresentou Hernani Brocador nesta tarde. O contrato vai até o final do ano. O jogador pode fazer sua estreia sábado contra o Novo Hamburgo na Arena. Lesão muscular na coxa direita é confirmada e Léo Moura está fora da estreia do Grêmio na Taça Libertadores da América. Tempo previsto de parada é de 4 semanas. Paulo Miranda, então está fora do Grenal também, né? Já tem 3 fora do Grenal, então. Dificilmente o Danilo Fernandes vai jogar, dificilmente o Potker vai jogar. Esse vai ser o Léo Moura já está confirmado agora, foi recente. Apesar de eu falar da cabeça baixa dele, pela força de ataque dele, vai ser uma ausência muito grave. Porque ele preocupa o adversário, ainda mais o Inter, que ainda está capenga, né? Sim. O Paulo Miranda e o Madison são as opções do Renato para a vaga. Voltando de lesão, lateral treinou normalmente hoje, o Madison. Renato Portaluppi sobre mais um título. Estou acostumado. Sobre o jogo do Inter contra o Cianorte, repetindo, primeiro jogo, quinta-feira, 1º de março, quinta que vem, 7h15 no Beira-Rio. Jogo de volta marcado para o dia 14 de março, uma quarta-feira, no estádio Albino Turbay, em Cianorte. Cianorte que se lascou ontem em Criciúma, empatando no tempo regulamentar em 1-1, saiu na frente e nos pênaltis deu 5-4. Tivemos um jogo espetacular, que foi do Atlético Paranaense. 5-4, né? Atlético Paranaense e Tubarão. Foi 5-4. 5-4, 9 gols, todos na segunda etapa. Que loucura. O Bergson abriu o placar para o Atlético Paranaense aos 6 do segundo tempo. O Tubarão virou com o Matheus Barbosa e o Batista aos 10 e aos 18 da segunda etapa. Matheus Rosseto aos 24, Guilherme aos 31 de pênalti para o Atlético Paranaense, fizeram vira de novo. O Tubarão voltou a ficar na frente com gols do Lucas Costa aos 33 e do Daniel Costa aos 39. O Atlético empatou aos 45 do segundo tempo com o Thiago Heleno e o Felipe Gedós aos 47 da segunda etapa deu a classificação para os paranaenses. Foi uma bucha. E olha aqui, ó, só para explicar o regulamento da Copa do Brasil, agora ainda são 20 clubes classificados. Passarão 10 para a próxima etapa e depois entra os 5. Quer dizer, o Inter ainda tem que passar pelo Cianorte e passar por mais um para ficar entre os 5. Eu ouvi hoje que não. Sim. São mais 2 fases. Mais 2 fases. Duas fases. Tem uma... Tocantinópolis? Não. Depois é sorteio. Não. Quando chegar 10 agora, sim, mas não sorteio tem... e pode pegar qualquer grande. Mas é... Ah, é? Pode. Não tem São direcionamento. Paulo Vivo, mas tem quem é que Atlético Mineiro, São Paulo. Atlético Paranaense, Fluminense, o próprio São... Os que já estão classificados para a próxima fase. Se enfrentam na quarta-feira Atlético Paranaense e Ceará no Paraná. Bom, aí morre um mais ou menos. Mas não tem nada demais, aí os melhores estão na Libertadores. O segundo confronto, Goiás e Curitiba ou Uberlândia, que jogam logo mais. Mas tem umas zebrinhas mais possíveis. Mas aqui, o Galo e o São Paulo estão jogando uma bolinha quadrada. O Fluminense. Eu vi jogo do Galo, 2 essa temporada. Meu Deus do céu. O terceiro confronto é Ponte Preta e Paraná ou Sampaio Corrêa, que também jogam logo do Atlético, De qual Atlético? Mineiro. O Paraná eu tenho medo. Acho que ainda está o interino. Caiu o cara lá, o outro que deu pontapé lá no... O Oswaldo Oliveira. O Oswaldo, né? Oswaldo. Caiu. Deve ser o interino. Ninguém no lugar dele. Eles estão muito mal. Já faz 10 dias. Estranho isso. Tentaram o Abelão, tentaram o... Acho que vai dar Celso Rotti. Já voltamos. Estou falando sério.
8h14. Bom, eu estava falando aqui com o presidente do Movimento Grêmio do Prata, o Cláudio Medeiros. Foi um dos movimentos mais revolucionários, não é a palavra. Fez coisas diferentes já na entrada, quando concorreu a primeira vez, né? Sim, sim. Nós participamos nosso primeiro processo eleitoral foi em 2010, quando montamos a terceira Via Grêmio. Aí não atingimos a cláusula de barreira. 2013 também concorremos difícil, ao Conselho Deliberativo. É complicado. É que tem que achar um cara que seja carismático, líder e bom de voto. E por princípios e diretrizes também que a gente procura seguir, a gente vem fazendo a nossa caminhada sozinho. Quando a gente concorre ao pleito, a gente tem concorrido sozinho. Não tem aliança. Não tem aliança. E vai ser assim sempre? A gente está estudando para 2019. Cansa, né? Mas não é aliança por aliança. O movimento Grêmio do Prata está aberto e conversa com todos os demais movimentos. Tanto que nós participamos do Fórum dos Movimentos, que é presidido pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Biderman, e o seu vice, o Alex Bugin. E isso veio a contribuir muito para o clima de, vamos dizer assim, não de tranquilidade, mas de convivência e respeito. Isso. Né, a cada posicionamento de cada movimento. Pacificou os bastidores. De lideranças também, né? E entender que, olha, nós temos que fazer um debate, um enfrentamento de ideias, né? E não de pessoa a pessoa, ataques pessoais, etc. Nós temos que trabalhar ideias, projetos, enfim, para que seja levado tudo ao clube, né? Então, isso veio a contribuir bastante. Agora, para 2019, que tem um processo eleitoral para o Conselho Deliberativo e também para a presidência do clube, por óbvio, nós conversamos com os demais movimentos e se houver algum alinhamento no futuro, olha, é de se conversar, né? Mas, em princípio, hoje, o que está dando norte para o movimento é de seguir sozinho no processo eleitoral de 2019. Como é o nome do candidato? Fugiu agora que concorreu. O seu Dir Antonini? Que concorreu ainda está lá firme? Sim, está conosco. Está conosco. Um dos grandes responsáveis hoje, até nós comentamos no nosso grupo, pela capela na Arena do Grêmio. Que o Grêmio ficou um tempo, né, depois que fechou o Olímpico, foi para a Arena, ficou um tempo sem a capela. Em 2016, foi a inauguração da capela e o padre João Tadeu levou a Nossa Senhora Medianeira para a capela. Não foi ele que rezou missa ontem, na concentração do Grêmio, anteontem? Se não me engano, sim. Então o Renato não tem mérito nenhum. É a Santa que está fazendo tudo. A Santa que está levando. Mas tudo ajuda. Mas o senhor Dir Antonini, um grande abraço para ele, para todos os demais do grupo também. Ele foi um dos grandes responsáveis, batalhou. Ligava direto para o secretário do presidente, cobrando a capela. O Renato agradeceu o padre, ontem, na entrevista coletiva, agradeceu o padre, agradeceu o Paulinho Micharia. Acho que a fé é importante, né? Isso aí. Sem fé não. E o a fé remove montanhas. E o Independiente veio com o Bruxo. O Bruxo ia servir a Argentina na Copa, acho que não vai mais agora. Perdeu a boquinha lá na Rússia. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul, São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Entrega aí na sua casa. A boutique de acessórios para seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas.
Avenida Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. E agora, para deixar você com fome mesmo, com vontade de ir num lugar maravilhoso. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. O Cláudio Medeiros está aqui com a patroa, já vai direto lá. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. E mulher sabe o que é bom. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, que é o melhor custo-benefício. 3061-6262. A melhor pizza de Porto Alegre em casa. E tem chopp em dobro, chegando cedo no final da tarde. Ali, que só fazer uma correção aqui. A minha patroa está me assistindo em casa. Não, a que está comigo aqui é integrante do movimento. Desculpa. A Débora Bressan. Bom, então pega a patroa em casa. Claro. Bom, mas vamos fazer uma correção aqui. Fiz a gafe aqui. Não, mas então que bom. Vamos mencionar aí, né? As mulheres estão chegando no movimento. Sim. E isso aí faz o movimento evoluir. Elas têm ideias diferentes, né? Eu brinquei aqui no texto, mas é verdade. Mulher sabe o que é bom e normalmente enxerga coisas que a gente não enxerga. Olha, se tu não for por esse caminho... Tentei arrebendar, mas é isso mesmo. A minha filha que frequenta o estádio comigo entende mais de futebol que muito barbado. Sim, e outra, ela foi contigo lá desde criança. Mandar um abraço para uma integrante especial, a Ana Vilches, que é uma das escritoras no nosso site, entende muito de futebol. Vocês começaram com quantas mulheres, aproveitando a deixa aí, e estão com quantas agora? Olha, na última eleição do Conselho Deliberativo, nós tínhamos em torno de 15 mulheres concorrendo na nossa chapa. Vocês têm quantos integrantes hoje no Conselho? Não, hoje nós não temos nenhum integrante no Conselho Deliberativo. Tem que fazer um barulho bom, hein? Nós temos o Rogério Morim, que trabalha como assessor especial da presidência para o assunto da Ilha do Grêmio. Uma espécie de diretor da Ilha do Grêmio, né? Sempre foi uma obsessão de vocês. Sim. A questão de valorização do patrimônio, né? Claro. Nós aprendemos muito isso com o falecido doutor Hélio Dourado, né? O próprio presidente Fábio Koff nos incentivou, ele nos deu a oportunidade, depois o Romildo abraçou a ideia também, né? Do nosso trabalho junto à Ilha do Grêmio, de revitalizar o local. E nós temos uma área de 8,5 hectares na Ilha Grande dos Marinheiros e que deve ser utilizada pelo nosso associado, né? Que tem que mandar um abraço do Fantinel também. Vai firme. O Fantinel faz barulho. Está cobrando aqui. Tá, eu quero saber o seguinte, vocês já estão organizados como movimento, vai ser uma força rubra forte, vai integrar aqui movimento. Aquilo que o colega tricolor falou que não Cláudio acho que Cláudio, não é muito diferente para nós no seguinte aspecto. Você não pode prostituir as suas ideias. Você está aberto à conversa, está aberto à aliança, a gente quer entrar, mas mantendo a autenticidade. Isso é importante. Nós não podemos ser mais do mesmo. Eu penso que é a mesma ideia do grupo do Grêmio aqui é a nossa também. Mas nós vamos fazer barulho sim e para o bem do internacional, não tem dúvida. A rede social do Fantinel chega a 1 milhão e pouco. E agora eu estou chegando junto aqui. Vai dar peso para o movimento. Daqui mais uns 10 anos aí tu vai me ver organizando aquilo lá dentro. 10 anos? Eu não tenho pressa. Deixa o Grêmio ganhar um pouco quando a gente vira gangorra. Um abraço rápido, Rec. Um abraço pro pessoal lá do Barracão, Dionísio Cerqueira, Trifronteira lá do Oeste, Paraná, Santa Catarina. Um abraço pro Consulado de Eldorado do Sul. E hoje via Facebook vamos longe. Até amanhã, 1h da tarde.